A origem do povo Pancará. O povo Pancará, semelhante a outros povos situados na região Nordeste, passou por um processo histórico não linear, caracterizado pelo fluxo constante de grupos indígenas nos sertões do Pajeú e adjacências como consequência do esbulho de suas terras por tradicionais invasores presentes no cenário político desde o período colonial, retratando, de certo modo, o contexto de dominação política e econômica presente nessa região até os dias atuais. Diante desse contexto, as estratégias encontradas pelos indígenas eram continuar se deslocando para locais de difícil acesso e trabalhar como agricultores, pagando a renda para os proprietários das terras ou altos impostos à prefeitura municipal, a exemplo das serras Umã e Arapuá, uma vez que todo o espaço do território no sertão do Pajeú já estava de posse dos grandes latifundiários, os mesmos que exercem hoje o domínio político e econômico na região. Território do povo Pancará. O povo Pancará habita a Serra do Arapuá, sertão do estado de Pernambuco, e possui uma história marcada pela resistência secular à tomada de seu território tradicional. Os atuais perseguidores do povo são descendentes dos mesmos grupos familiares que antigamente impediam a realização de seus rituais e que não aceitam a demarcação territorial em curso, cujo processo se encontra em relatório circunstanciado de identificação e delimitação, RCID, entregue à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, pelo Grupo de Trabalho desde dezembro de 2014. A Constituição Federal do Brasil, ao garantir o direito dos territórios tradicionais habitados por populações indígenas, reconhecendo essa diversidade sociocultural e as formas próprias de organização social destes povos, reforçam nossa compreensão de que os territórios indígenas são parte fundamental do nosso patrimônio cultural, constituindo espaços físicos e sagrados, onde estão encravados as memórias de seus ancestrais, encantados que muitas vezes tombaram na luta pela terra. Condições geográficas do território ocupado pelos Pancarás. Com uma altitude aproximada de 900 metros, a Serra do Arapuá possuía em 2005 47 núcleos populacionais denominados pelos indígenas de aldeias, entre eles a Serra da Cacaria, que geograficamente se distingue dos demais por ser um relevo independente. As aldeias são habitadas tanto pelos Pancarás como por pequenos agricultores não índios e algumas fazendas de médio porte pertencentes à elite local. Os Pancarás estão em processo de territorialização. Portanto, a autoidentificação como indígena para muitas famílias que habitam a serra é um processo que está em curso, dinamizando em todos os aspectos da vida social, política e cultural do grupo. Idioma. Assim como os demais povos indígenas, à exceção dos Funiô, os Pancarás são falantes do português. Contudo, no seu universo linguístico, apresentam uma série de discursos, palavras e metáforas que constituem o universo semântico do português falado na Serra do Arapuá. No geral, não difere do discurso étnico encontrado entre os demais povos indígenas do Nordeste. Rituais e cultura. A ciência, o trabalho ou a brincadeira do índio, como chamam, é uma das formas de expressão da cosmologia do grupo, manifestada em 3 tipos: terreiro, gentio e reinado. O terreiro corresponde a um local de ritual marcado por um cruzeiro, em cuja base são colocados artefatos sagrados, como imagens de santo, peças encontradas nos sítios arqueológicos e a jurema. Podem estar localizados bem próximo às casas. Os gentios são pequenos abrigos, geralmente em taipa, construídos próximos das residências, com um cruzeiro semelhante ao do terreiro posicionado ao centro. É o local da ciência oculta, com uma participação restrita da comunidade, sendo proibida a presença de não-índios.
Os reinados são pedras em locais de difícil acesso e também são destinados à ciência oculta. São frequentados durante o dia e é proibida a presença de crianças, por afirmarem ser um trabalho muito forte, além de difícil acesso. Esses rituais são atos religiosos nos quais os índios louvam e se comunicam com os antepassados que estão sob a forma de encantados e mestres. A comunicação se dá através da possessão mediúnica, invocando-os através do canto, linha ou toante, da música sonorizada pelo maracá, da dança circular e da ingestão da bebida que consideram sagrada, a jurema. O ritual do toré tem uma estrutura básica: abertura, louvação, distribuição da jurema, chamamento das divindades, recebimento de instruções e o fechamento. Pernambuco possui hoje a quarta maior população indígena do Brasil. Atualmente, existem 12 povos localizados nas regiões do Agreste e Sertão. Entre eles, o povo Pancará. Eu sou Dorinha, cacique Pancará, lá de Carnalbeira da Penha, no interior de Pernambuco. Pancará tem a população hoje aproximadamente de 5.285 indígenas, dividida em 48 aldeias. A maior dificuldade que nós temos hoje no estado de Pernambuco é a educação específica e diferenciada, que é voltada para os indígenas. E além da educação, também temos a saúde um pouco que está defasada. Nós temos a questão territorial, que hoje, em vez do governo federal, juntamente com o governo estadual, demarcar nossas terras, eles estão mandando vários grandes empreendimentos que estão impactando as nossas terras, está mexendo um pouco com a nossa cultura, com o nosso meio de sobrevivência. O encontro foi bom, foi positivo para nós, porque é através da nossa luta que nós conseguimos nossos direitos e os encaminhamentos tomados foram bons para o bem da nação dos indígenas de Pernambuco. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.